Estamos de volta com Casa e Companhia. Voltamos com o programa Casa e Companhia, entrevistando a arquiteta Águida de Pádua. Águida, nós temos conhecimento que você fez o mestrado em arquitetura em Londres, em arquitetura climática. Esse tema é bastante interessante, pois, presidente Prudente, a nossa região é muito quente. Você poderia falar um pouco mais sobre essa tua tese de mestrado, sobre arquitetura climática, por favor? Olha, o que eu posso falar é o seguinte: quando eu fazia faculdade, eu sempre ouvia falar de uma escola na Inglaterra, que é bem conhecida no meio, se chama Architecture Association, e que existia uma especialização clássica que se chamava arquitetura tropical. Arquitetura tropical, por que na Inglaterra? É a primeira pergunta. Porque a Inglaterra, como era um país colonizador, o Império Britânico, eles tinham várias colônias na Índia, na África, no Caribe. Então, o grande mercado para projetos de arquitetura, na verdade, eram nas ex-colônias inglesas. Então, com isso, os arquitetos ingleses, eles acabaram desenvolvendo tecnologias e se interessando por esse assunto de como construir em países tropicais. Hoje você vê belíssimos projetos na Índia, que tem um clima muito parecido com o nosso, no Caribe, na América Central, Hong Kong mesmo, que era ex-colônia inglesa. Então o Império Britânico, Austrália, o Império Britânico cobria o mundo. Então vem daí esse curso de arquitetura tropical que existia na Architecture Association de Londres. Eu gostaria de te interromper abrindo um parênteses, porque nós não estamos falando só de teoria. A Águida é uma arquiteta muito viajada, conhece vários países e com certeza traz muitas novidades ao seu portfólio de informações que é repassado aos seus clientes, fruto dessas viagens. Então, o que nós estamos falando aqui, você esteve em loco em várias cidades dessas citadas e pôde constatar a questão da aplicação da arquitetura tropical, não só no Brasil, mas em outros países também. Em vários locais. Por exemplo, tem muitos exemplos. Na verdade, quando eu fiz daí o mestrado, eu tive uma bolsa de estudo do CNPq, onde eu fiz um guia de projeto para países tropicais de clima quente e úmido. Inclusive, eu fiz várias pesquisas em Manaus. Quer dizer, era incrível, uma casa linda em Manaus, um arquiteto que se chamava Severiano Mário Porto, famosíssimo no mundo inteiro, pouco conhecido no Brasil. As casas em Manaus não tinham ar-condicionado, elas usavam a brisa do rio. Eu tenho isso no meu mestrado, isso é muito interessante. Um outro exemplo que acontece muito em Prudente, por exemplo, se você não projeta uma parede com isolante térmico ou com sombra e ela é voltada para o sol da tarde, muita gente já deve ter experimentado isso. O sol bate, mantém a casa fresca durante o dia. Chega à noite, aquele sol que bateu na parede, ela atravessa, aquele calor atravessa a massa térmica de uma parede e à noite você põe a mão na parede, aquela parede está fervendo, esquenta o cômodo. Ninguém consegue dormir. Ninguém consegue dormir. Você tem que ligar um ar-condicionado porque o cômodo ficou insuportável. Isso, por exemplo, num país de clima desértico, acontece ao contrário. Durante o dia, o sol bate e à noite é frio. Então, à noite, quando esfria, a temperatura dentro é super agradável. E essa parede que perdeu temperatura para o interior durante a noite, ela esfriou durante o dia. Então, durante o dia, dentro ela é fria, enquanto lá fora está quente. Então, existem várias técnicas que você pode estar usando para você conseguir conforto térmico sem estar pensando só na questão do ar-condicionado, porque isso é até uma questão muito atual, energia elétrica hoje em dia, uma questão ambiental. Isso é só um pouco exemplo. Num caso, por exemplo, nosso, que é o clima quente e úmido no verão, você tendo ventilação natural, você já consegue um conforto térmico excelente, com ventilação e controle solar. Isso é muito interessante, porque se o arquiteto resolver toda essa questão do conforto térmico no projeto, ele
no futuro tem uma melhor qualidade no seu dia a dia e, consequentemente, também em economia, porque vai usar menos o ar-condicionado e também, às vezes, nem precisa. Vou dar um exemplo. Nós estamos aqui no escritório. O meu escritório é um bom exemplo. Nós estamos fazendo essa entrevista, não tem o ar-condicionado e está extremamente agradável a temperatura. É o exemplo da aplicação. Pois é, eu tenho ventilação cruzada, eu tenho essa janelona, eu tenho outra janela ali. Eu tenho isolante térmico no forro, que isso reflete 95% do calor que vem pela cobertura. Eu uso pouquíssimo ar-condicionado aqui. Isso que você está falando é muito interessante, Águida, porque a maior parte das pessoas não tem acesso a essa informação. Ou seja, são as aplicações que, a princípio, durante a construção, envolvem um pouco mais de custo. Pouquíssimo custo. E muito ganho. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas soluções que você tem adotado nos seus projetos. Olha, por exemplo, se você tem uma parede que não tem jeito e ela bate o sol da tarde, obviamente vai chegar no período da noite, ela vai passar todo esse calor para dentro. Existe um isolante térmico, que na verdade é uma folha de papel alumínio mais grosso. Você faz a parede, você deixa um vãozinho de ar de 2, 3 centímetros, põe o isolante e põe uma parede que pode ser até de gesso, esse calor não vai passar. Isso eu garanto, isso eu tenho provas, eu tenho isso na minha tese de mestrado. Quer dizer, esse ambiente não vai ter ganho de calor. E se eu acrescentar isso à ventilação, o ambiente vai ser agradável. Olha que interessante. Isso é simples e muito barato. Pouco usado. Agora está começando, as pessoas estão se tocando. Como às vezes a gente entra por aí e você vê varandas, áreas que as pessoas usam durante a tarde, voltada para o sol da tarde. Não adianta, ela não vai usar, mesmo que ponha um todo, aquilo vai esquentar. Olha que interessante essa informação que a arquiteta Águida nos passou. Se você tem alguma dúvida a respeito desse tema ou gostaria de algum esclarecimento, você pode participar do nosso programa, enviando suas dúvidas e sugestões para o nosso e-mail. O e-mail é casecompania@tvcidadepp.com. Mande suas dúvidas, suas sugestões e nós a incluiremos. No próximo bloco, nós continuaremos essa entrevista com a arquiteta Águida e falaremos sobre arquitetura contemporânea. O que é isso, você sabe? A arquiteta vai esclarecer. Aguarde o próximo bloco. Você está assistindo Casa e Companhia.